Sente-se por vezes uma névoa a pairar sobre a sua mente. Aqueles momentos em que uma palavra está na ponta da língua, mas não aparece. Ou quando entra numa divisão e se esquece do que ia fazer. E se lhe dissesse que uma vitamina que muitos de nós tomamos, acreditando piamente que nos está a fazer um bem enorme, pode, na verdade, estar a causar mais mal do que bem ao seu cérebro. Especialmente à medida que envelhecemos. É uma realidade dolorosa. Sim, pensar que algo que incorporamos na nossa rotina diária, com a melhor das intenções, pode ser um traidor silencioso. Muitas vezes. Depositamos a nossa confiança cega em suplementos, esperando uma melhoria, uma prevenção daquela temida perda de memória que assusta tantos de nós. Apenas para descobrirmos que podemos estar a contribuir para o problema sem o saber. Mas não se preocupe. Não estamos aqui para o assustar, mas sim para o munir de conhecimento. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério e explorar a verdade por detrás de uma vitamina comum. E depois mergulhar em passos práticos e hábitos simples que o ajudarão a proteger a sua mente, a afastar a névoa cerebral e a manter a sua memória afiada. Fique conosco até ao fim, porque o que vou partilhar consigo sobre esta vitamina saudável vai, sem dúvida, surpreendê-lo e poderá mudar a forma como olha para os seus suplementos. Vamos então direto ao que interessa, começando com este ponto crucial que muitos de nós desconhecemos. Aquela vitamina que tem estado na mira de muitos especialistas. Não por ser má em si, mas pela forma como a tomamos. É o ácido fólico. Sim, ouviu bem, o ácido fólico. A forma sintética da vitamina B9, tão amplamente recomendado para grávidas e para a saúde cardiovascular. É o centro desta conversa. Durante anos, fomos ensinados que mais é melhor, especialmente quando se trata de vitaminas. Mas o nosso cérebro, essa máquina complexa e delicada, funciona de forma diferente. Não é apenas uma questão de ter o suficiente, mas de ter o equilíbrio certo e de ter a forma certa de cada nutriente. O problema com o ácido fólico, especialmente em doses elevadas e por longos períodos, é que ele pode mascarar uma deficiência de vitamina B12. Pense nisto como uma folha de papel que cobre uma pequena mancha. A mancha continua lá, mas você não a vê. O ácido fólico pode corrigir uma parte das análises sanguíneas que indicam anemia, tornando o diagnóstico de deficiência de B12 mais difícil. E por que é que isto é tão grave para o cérebro? A vitamina B12 é absolutamente vital para a saúde dos nervos e para a produção de mielina, a bainha protetora que envolve as nossas células nervosas. Sem B12 suficiente, os seus nervos podem começar a degenerar, levando a sintomas como dormência, formigueiro, fraqueza e, sim, problemas de memória, confusão mental e até depressão. É um dos nutrientes mais críticos para a saúde cognitiva, especialmente para nós que já passamos dos 60, onde a absorção desta vitamina pode tornar-se naturalmente mais difícil devido a alterações no sistema digestivo, como a diminuição do ácido gástrico ou o uso de certos medicamentos para o refluxo ou diabetes. O nosso corpo precisa de um transportador, uma proteína chamada fator intrínseco, que é produzida no estômago. Para absorver a B12 dos alimentos, se a produção deste fator diminui, mesmo que consuma muita B12, o seu corpo não a consegue utilizar eficazmente. E é aqui que o ácido fólico entra como um convidado indesejado, pois ele pode disfarçar os sinais precoces de uma deficiência de B12, permitindo que a carência se agrave silenciosamente, corroendo a sua saúde cerebral por dentro, sem que você saiba. É por isso que muitos especialistas em saúde cerebral começaram a emitir este alerta sério.
Não é para o fazer parar de comer vegetais de folha verde, ricos em folato natural, que são maravilhosos para si. O problema é com a forma sintética, o ácido fólico, que é adicionado a muitos alimentos fortificados, como cereais de pequeno almoço, pão e massa, e claro, presente em muitos suplementos multivitamínicos. O nosso corpo não processa o ácido fólico sintético da mesma forma eficiente que processa o folato natural. E o excesso de ácido fólico não metabolizado pode acumular-se no sangue. E as suas consequências a longo prazo na saúde cerebral ainda estão a ser estudadas. Mas a ligação com a deficiência de B12 mascarada é um risco comprovado e sério. O que fazer então? O primeiro passo é conversar com o seu médico sobre os seus suplementos, especialmente se estiver a tomar um multivitamínico que contém ácido fólico. Pergunte sobre a necessidade de fazer análises sanguíneas para verificar os seus níveis de B12 e folato. Se for necessária a suplementação de B12, procure formas mais biodisponíveis, como a metilcobalamina, que o seu corpo pode utilizar mais facilmente. E concentre-se em obter folato dos alimentos integrais que a natureza nos oferece: espinafres, brócolos, lentilhas, feijões. Estas fontes naturais são seguras e benéficas. Lembre-se, o objetivo não é banir as vitaminas, mas sim abordá-las com sabedoria e informação. Agora que abordamos a surpresa sobre o ácido fólico e a importância crítica da vitamina B12 para a sua mente, vamos aprofundar outros elementos que são igualmente cruciais para manter o seu cérebro jovem e ativo. Continuando a nossa conversa sobre como podemos proteger o nosso cérebro. Depois de termos desvendado a complexidade em torno do ácido fólico e da vitamina B12, é importante que compreendamos que a saúde cerebral é um ecossistema, não apenas um nutriente isolado. Por isso, a nossa próxima paragem leva-nos a outro tipo de gorduras, mas desta vez, as boas gorduras, aquelas que o seu cérebro anseia, os ácidos gordos ômega 3. Sim, estou a falar daqueles óleos saudáveis que encontramos em peixes gordos, como o salmão, a sardinha ou a cavala, e também em algumas sementes e frutos secos, como as sementes de linhaça, as sementes de chia ou as nozes. O seu cérebro, acredite ou não, é composto por cerca de 60% de gordura. E uma parte significativa dessa gordura são os ácidos gordos ômega 3, especialmente o DHA. Estes componentes são os blocos de construção das membranas das células cerebrais, essenciais para a comunicação entre os neurônios. Pense neles como o cimento que mantém as suas paredes cerebrais fortes e flexíveis, permitindo que as mensagens elétricas fluam sem impedimentos. Quando há falta de ômega 3, estas membranas tornam-se mais rígidas e menos eficientes, o que pode levar a um declínio na função cognitiva. Além disso, os ômega 3 são poderosos anti-inflamatórios naturais. A inflamação crônica, mesmo que de baixo grau, é um dos grandes inimigos do cérebro à medida que envelhecemos, estando ligada a uma série de problemas neurológicos, incluindo a perda de memória, ao consumir ômega 3 regularmente. Estamos a dar ao nosso cérebro uma ferramenta poderosa para combater essa inflamação silenciosa, protegendo-o do desgaste. Então, como pode incorporar mais ômega 3 na sua dieta? Uma boa regra é tentar consumir peixe gordo 2 a 3 vezes por semana, se não for fã de peixe, ou se tiver restrições dietéticas. As sementes de linhaça moídas, as sementes de chia, ou as nozes são excelentes alternativas vegetais. Embora o corpo precise de converter os ômega 3 vegetais numa forma que o cérebro possa usar. E essa conversão não é sempre eficiente, em alguns casos.
Um suplemento de ômega 3 de boa qualidade, extraído de peixe ou de algas para quem é vegetariano. Pode ser uma opção, mas sempre sob orientação profissional para garantir a dose e a pureza certas. Lembre-se, não se trata de consumir ômega 3 em excesso, mas de equilibrar a ingestão de ômega 3 com ômega 6 encontrados em óleos vegetais processados e alimentos fritos, pois um desequilíbrio pode promover a inflamação em vez de a combater. A moderação e a qualidade são as chaves, agora que já falamos sobre a importância das gorduras certas. Vamos mudar o nosso foco para algo que pode parecer surpreendente, mas que está intrinsecamente ligado à saúde do seu cérebro, à sua barriga. Sim, a saúde do seu intestino é absolutamente fundamental. Este é o nosso terceiro ponto de atenção. A conexão entre o intestino e o cérebro, frequentemente chamada de eixo intestino-cérebro, é um campo de pesquisa fascinante e cada vez mais relevante para a nossa saúde geral, e especialmente para a saúde cognitiva na idade avançada. Pode parecer estranho que a saúde do seu cérebro dependa do que se passa no seu estômago e intestinos, mas é uma realidade. O seu intestino alberga bilhões de bactérias, a sua microbiota intestinal, que desempenham um papel vital na digestão de alimentos, na produção de vitaminas, incluindo algumas vitaminas B, e na regulação do seu sistema imunitário. Mas o que é realmente surpreendente é que estas bactérias também produzem neurotransmissores, como a serotonina, conhecida como a hormona da felicidade, que afetam diretamente o seu humor, o seu sono e, sim, a sua função cognitiva. Um intestino saudável, com uma boa diversidade de bactérias benéficas, envia sinais positivos ao cérebro, promovendo a clareza mental, a memória e até mesmo protegendo contra o declínio cognitivo. Por outro lado, um intestino desequilibrado, com excesso de bactérias nocivas ou inflamação, pode enviar sinais de estresse e inflamação ao cérebro, contribuindo para sua névoa mental. A ansiedade e, a longo prazo, para problemas de memória. Pense no seu intestino como o segundo cérebro. Ele está constantemente a comunicar com o seu cérebro através de nervos, hormonas e substâncias químicas. Se o seu intestino está irritado ou inflamado, essa irritação pode propagar-se ao cérebro. Como pode nutrir o seu intestino para apoiar a sua mente? A chave está na dieta. Primeiro, alimente as suas bactérias boas com alimentos ricos em fibra, as fibras prebióticas, encontradas em vegetais como alcachofras, alho, cebola, bananas verdes e aveia. Atuam como alimento para as bactérias benéficas. Segundo, inclua alimentos probióticos, que contêm bactérias vivas, iogurte natural sem açúcar, kéfir, chucrute e kimchi são excelentes fontes. Comece devagar se não estiver habituado a estes alimentos, para dar tempo ao seu intestino para se adaptar. Terceiro, evite ou reduza o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, gorduras pouco saudáveis e aditivos artificiais, pois estes podem prejudicar a sua microbiota intestinal e promover a inflamação. A hidratação adequada também é crucial para um trânsito intestinal saudável. Beber água suficiente ao longo do dia ajuda a manter as coisas em movimento e a prevenir a prisão de ventre, que também pode ser uma fonte de desconforto e um sinal de desequilíbrio. Pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma grande diferença na forma como o seu intestino e o seu cérebro funcionam em conjunto, abrindo caminho para uma mente mais clara e uma maior vitalidade. Agora que exploramos a profunda ligação entre o intestino e a saúde do seu cérebro, vamos passar para um aspecto muitas vezes negligenciado, mas igualmente poderoso na manutenção da sua acuidade mental e bem-estar geral. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, e espero que esta conversa
tem aberto novas perspectivas sobre como podemos, de facto, proteger e nutrir a nossa mente. Recapitulando o que abordamos. Começamos por desvendar uma verdade surpreendente sobre o ácido fólico, alertando para a forma sintética e a sua potencial capacidade de mascarar uma deficiência crucial de vitamina B12, uma vitamina absolutamente vital para a saúde dos seus nervos e do seu cérebro. Reforçamos a importância de obter a B12 através de fontes adequadas ou de suplementos na forma correta, sempre com acompanhamento médico, e de preferir o folato natural dos alimentos. Depois, mergulhamos na importância fundamental dos ácidos gordos, ômega 3, os blocos de construção, para as suas células cerebrais e poderosos agentes anti-inflamatórios, essenciais para manter o seu cérebro ágil e resistente ao desgaste. Finalmente, exploramos a fascinante e crucial conexão entre o seu intestino e o seu cérebro, mostrando como uma microbiota intestinal saudável pode ser a chave para uma mente mais clara, um melhor humor e uma memória mais afiada. É fácil sentirmos-nos assoberbados com tanta informação sobre saúde, especialmente quando se trata do nosso cérebro. Mas o que quero que leve consigo hoje é uma mensagem de otimismo e empoderamento. Lembre-se que cada pequena mudança que faz na sua rotina, cada escolha alimentar consciente, cada passo que dá para entender melhor o seu próprio corpo, é um investimento valioso na sua saúde a longo prazo e na qualidade da sua vida. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece por um dos pontos que mais ressoou consigo. Talvez seja agendar uma conversa com o seu médico sobre os seus níveis de B12, ou talvez seja adicionar mais peixe gordo ou sementes de linhaça à sua dieta. Ou ainda experimentar um iogurte natural sem açúcar para começar a nutrir o seu intestino. A sua idade não é um destino para o declínio cognitivo. A ciência mostra-nos repetidamente que o cérebro é incrivelmente adaptável e capaz de formar novas conexões ao longo da vida. Um processo conhecido como neuroplasticidade, ao nutrir o seu corpo com os nutrientes certos, ao cuidar do seu intestino e ao manter-se informado e proativo sobre a sua saúde, está a dar ao seu cérebro as melhores ferramentas para prosperar. Gostaria muito de ouvir as suas experiências e pensamentos sobre este tema. Tomava ácido fólico. Sentiu alguma mudança ao alterar a sua dieta ou suplementos? Partilhe a sua história nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser uma luz para outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo o ajudou a entender melhor a sua saúde cerebral ou lhe deu alguma perspectiva valiosa, por favor, deixe o seu gosto. Ajuda-nos a saber que estamos a criar conteúdo que o beneficia. E se ainda não o fez, considere subscrever o nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para si. Juntos, podemos construir uma comunidade mais saudável e informada. Viva a sua melhor vida em todas as idades